Texto da nossa mensagem essa noite, texto de Isaías, capítulo 38, versículos 1 a 8. Vamos ler com avidez no nosso coração a palavra de Deus nessa hora. Diz assim, Isaías 38, de 1 a 8. Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrá-lo-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a essa cidade, e defenderei essa cidade. Ser-te-á isso da parte do Senhor como um sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já havia declinado. Nós temos nesses dias, em nosso país e no mundo, vivendo um momento singular da nossa história. Muitos de nós sequer imaginamos ver o que se passa no mundo hoje. Talvez lembremos de calamidades localizadas em alguns lugares, mas nada comparado àquilo que nós vivemos hoje. Esse texto, ele traz uma palavra de Deus ao rei, em que ele diz: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Essa situação da possibilidade da morte, ela é muito presente para todos nós. Sempre falamos isso, que não sabemos se estaremos vivos amanhã, não sabemos o dia de amanhã. Mas esse momento em que nós vivemos, ele se assemelha a esse da vida de Ezequias, porque nesse momento essas situações nos avizinham e elas parecem mais iminentes. E há algumas diferenças entre a situação vivida no relato do texto, porque aqui é uma palavra dirigida a um homem só, a Ezequias, rei de Israel. E o que nós vivemos hoje está cometendo a muitas pessoas. A situação aqui é pessoal e nós vivemos hoje uma pandemia. Agora é mundial a situação vivida por nós. E chegou até nós. Nós temos mais de 600 mil contaminados no mundo. Mais de 175 países em que o Covid já está presente. Nós temos no Brasil 3.400 e mais casos. Muitas pessoas podem então aplicar assim essa expressão que foi dita a Ezequias: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Pela graça de Deus, nós podemos ver que aconteceu no texto e sabermos que essa palavra que foi dita a Ezequias não se cumpriu nesse momento em que foi prometido. Mas é um texto interessante para pensarmos nessa hora e nos colocarmos na posição de Ezequias e entendermos aquilo que ele viveu e aquilo que ele fez e aquilo que também nós podemos aprender à luz da história de Ezequias. Se aplicarmos para nós essa expressão, que podemos aprender quando Deus manda a pôr a casa em ordem? Eu quero lembrar que nós podemos e devemos, quando Deus nos diz isso, expressar os nossos sentimentos ao Senhor. Por isso, quando Deus manda pôr em ordem a sua casa, expresse os seus sentimentos ao Senhor. Foi isso que o rei Ezequias fez. Logo que ele recebeu essa palavra, o texto diz no versículo 2 que ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Nós não temos a descrição da oração. Não sabemos exatamente o que ele disse ao Senhor, mas nós sabemos que certamente foi uma oração emocionada,
Nós temos o relato no versículo 3 de algumas palavras dessa oração, e no final do versículo 3 diz que ele chorou muitíssimo. E nessa oração, naquilo que ele disse que nós temos, do pouco que temos registrado, eu creio que a oração certamente foi maior e temos aqui uma parte dela. Ele fala do seu sentimento de fidelidade ao Senhor. Andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. Alguns olham para essa oração e vê como o rei Ezequias está se colocando nessa oração. Ele não pensa muito, parece, nesse momento em Deus, mas ele fala de si, e alguns diriam que quase que como cobrando de Deus diante da vida que ele teve. Mas certamente há no seu coração, nesse momento que ele vive, um sentimento de tristeza pela morte. Nós paramos no versículo 8, mas o texto continua com o cântico de Ezequias a partir do versículo 9, e ele fala no seu cântico de alguns sentimentos que vieram ao seu coração nesse momento em que ele recebeu essa palavra de Deus. E o versículo 11, por exemplo, diz: já não verei o Senhor na terra dos viventes, jamais verei homem algum entre os moradores do mundo. Ele lamenta não mais estar nesse mundo e ter os encontros que ele tinha. E também no versículo 16, ele diz: Senhor, por essas disposições tuas vivem os homens, e inteiramente delas depende o meu espírito. Mas antes disso, no versículo 13, ele fala da amargura da sua alma nesse momento em que ele vivia diante desse reconhecimento. E nós podemos fazer isso. Essa é uma hora que muitos sentimentos que às vezes nós nem imaginávamos ter vêm ao nosso coração. E nós podemos fazer isso. O maior exemplo dessa liberdade de expor os sentimentos e de falar daquilo que está no nosso coração ao Senhor vem do próprio Jesus, no jardim do Getsemane, quando ele, prestes à sua morte por nós na cruz, ele estava com a sua alma angustiada, e ele diz aos seus discípulos, e certamente também ao Pai: a minha alma está profundamente angustiada até a morte. E ele chama os discípulos a estar com ele. Ele usa dessa liberdade. Ele fala com Deus, ele fala com os discípulos, ele expressa os seus sentimentos. E a Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que fizeram assim. Posso lembrar, por exemplo, de Ana, que a Bíblia usa a expressão para falar disso, dizendo que ela derramou a sua alma perante o Senhor. E nós poderíamos citar os salmos de lamento, em que o salmista queixa também das possibilidades até de morte, e ele sente como se Deus estivesse longe dele, e ele pergunta: até quando, Senhor? No Salmo 13, por exemplo, ou outros salmos em que o salmista expressa assim. E essa liberdade é boa, é bom e é importante abrirmos o nosso coração, falarmos ao Senhor e talvez também a outras pessoas daquilo que nós estamos sentindo. Ezequias fez isso, Jesus fez isso, outras pessoas fizeram isso, e nós podemos e devemos fazer isso. Quais são os sentimentos que vêm ao seu coração nessa hora? Diante dessa realidade que vivemos, diante da iminência da chegada do vírus à sua casa, ao seu bairro, nós víamos isso de uma forma tão distante, estava em um país distante, chegou em países mais próximos, chegou no nosso país, chegou na nossa cidade, chegou no nosso estado, e ela vem chegando. Quais são os sentimentos que vêm ao nosso coração, que vêm ao seu coração? Talvez o medo da morte, medo daquilo que se pode passar diante dos relatos que já começamos a ter, diante de alguns que passaram pela enfermidade, da agonia que sentem, como aqui eu ouvi de alguém que disse que é como se você estivesse afogando no seco. A gente ouve isso e já começa a pensar na possibilidade de passar por isso. E às vezes essa preocupação, esse medo gera uma ansiedade e às vezes chega a uma angústia. E é importante nós abrirmos o nosso coração diante do Senhor. Fale com o Senhor.
nós devemos fazer isso. Quando Deus manda pôr a casa em ordem, além de nós termos essa liberdade de expressarmos os sentimentos ao Senhor, o texto nos ajuda a lembrar também que nós devemos reconhecer que a vida pertence ao Senhor. A primeira reação do rei Ezequias, depois que ele ouviu essa palavra, é orar. O texto diz no versículo 2: então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Por que ele faz isso? Porque ele sabe que somente Deus pode mudar essa decisão que já foi tomada em relação a ele. Uma palavra já foi proferida de Deus, por isso ele ora, por isso ele fala com Deus. E nós precisamos também nessa hora lembrar disso. Certamente já temos lembrado e devemos estar com isso firme na nossa mente, no nosso coração. A nossa vida pertence ao Senhor. A palavra de Deus mostra isso de uma forma muito clara. É Deus quem diz quem vive e quem morre. Essa é uma afirmação cristalina das Escrituras. Por exemplo, no Salmo 24, versículo 1, quando diz: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam, falando da soberania e do controle de Deus sobre tudo e sobre todos. Mas eu lembro também do apóstolo Paulo, quando discursou no Areópago, e ele fala sobre isso, e ele diz: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. A vida está nas mãos de Deus e nós devemos estar lembrados disso nessa hora, como certamente sempre estamos. É Deus quem tem o poder de vida, é Deus quem tem o poder de morte. Quando nós olhamos para a história de Ezequias, como lembrei há pouco, no versículo 16 de Isaías 38, ele faz essa constatação, quando ele diz: Senhor, por essas disposições tuas vivem os homens, e inteiramente delas depende o meu espírito. Ele tem esse reconhecimento, que é Deus que tem essa disposição de dar a vida. Por isso ele diz no restante do versículo 16: portanto, restaura-me a saúde e faz-me viver. Está em Deus o querer da nossa vida e manter a nossa vida. Está nele o querer para a nossa vida e para os nossos empreendimentos. Quando Tiago fala sobre isso, ele lembra que nós devemos ter esse reconhecimento e lembrarmos de que do Senhor depende vivermos e fazermos qualquer coisa. Quando ele diz, em vez de ir em alguma cidade e planejar lá ter lucros, ele diz, em vez disso, deveria dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como faremos isso ou aquilo. Nós temos lembrado que essa tem sido uma hora muito própria para vivermos e temos vivido aquilo que a palavra de Deus diz, que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Certamente nenhum de nós tinha planejado estar nesta hora em isolamento. Pesquisas dizem que 1/3 da população mundial está assim, mas não imagino que ninguém tinha planejado, pelo menos por essas condições, estar isolado. Mas Deus assim permitiu, Deus assim conduziu, Deus assim guiou e tem guiado a história. Nós cantamos há pouco, o grupo cantou falando que meu mundo está em tuas mãos, e essa é uma realidade que nós temos visto e vivido. Tiago, quando falou sobre isso, ele fala esse desconsiderar o Senhor na vida de arrogante pretensão. Desconsiderar Deus na vida e na condução da vida é realmente uma arrogante pretensão. E essa tem sido uma das grandes lições desse momento. Nós não temos o controle pleno sobre nossas vidas, se é que temos algum. Você está consciente disso? Você reconhece que a sua vida pertence ao Senhor? Se ela pertence ao Senhor, como ela pertence ao Senhor?
É importante também pensarmos nisso, e esse texto nos ajuda a lembrar isso. Ezequias tem essa clara consciência. Talvez, como muitos de nós podemos e devemos com liberdade fazer isso que Ezequias fez, nós podemos orar e falar: Senhor, o Senhor conhece a minha vida. Eu entendo, Deus, que não vivi aquilo que deveria viver nessa vida. Não quero ainda ser privado do mundo dos vivos. Por isso, ó Deus, o Senhor tem o poder de me preservar. E nós podemos orar assim. Nós sabemos que Deus pode fazer assim. Mas como diz o texto de Tiago, entendemos que é nele que está todo o poder. E devemos clamar, e devemos orar. E tem sido essa a nossa oração. Para que Deus nos preserve, para que Deus nos livre. Nós sabemos, pensando nessa enfermidade, nesse vírus, que o fim do mesmo pode vir de duas formas. Deus, pelo seu poder, pode fazer cessar e parar de alguma forma miraculosa. Ele não fez isso ainda, mas Ele tem todo o poder para isso. Ou Ele pode usar aqueles homens a quem Ele deu sabedoria e inteligência para produzirem um medicamento que acabe com ele, e que assim termine os seus efeitos na vida de qualquer pessoa que ingerir esse medicamento. Esse é o meio que às vezes nós imaginamos mais Deus usando. Independente de como Deus faz ou pode fazer ou fará, é importante nós entendermos que eu não tenho controle sobre a vida e a minha vida pertence ao Senhor. Esse texto nos lembra isso. Essa história de Ezequias nos ajuda a lembrar isso. Nós conhecemos da história de Ezequias que Deus ouviu a sua oração. O cântico que ele compôs depois, logo depois do texto onde lemos, é exatamente exaltando a Deus por isso. O versículo 9 de Isaías 38 diz: Cântico de Ezequias, rei de Judá, depois de ter estado doente e se ter restabelecido. Deus ouviu a oração de Ezequias e concedeu a ele mais 15 anos. E nós temos orado com essa expectativa, que Deus haja, que Deus nos livre, mas entendendo que a vida está nas mãos dele. Quando Deus manda pôr a casa em ordem, nós temos essa liberdade de expressar os sentimentos ao Senhor. Nós também entendemos e devemos continuar entendendo, reconhecendo que a vida pertence ao Senhor. Mas quando Deus manda pôr a casa em ordem, nós também devemos manter o coração alinhado com o Senhor. Por isso, nós precisamos também estar atentos àquilo que Deus tem feito e fará nas nossas vidas. E a história de Ezequias é muito importante quando nós pensamos nisso. Quando Ezequias ora suplicando do Senhor a cura, ele argumenta e mostra o seu coração alinhado com aquilo que era de Deus. Ele diz: andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos seus olhos. Ele mostra a sua vida íntegra, não só uma vida íntegra de forma que as pessoas pudessem ver e reconhecê-lo como alguém íntegro, mas ele fala do seu coração, ele fala daquilo que está no seu interior e ninguém está vendo. Mas a história mostra que o restante da sua vida não foi assim. Havendo Deus dado a ele 15 anos, dois fatos que eu vou citar aqui mostram algumas dificuldades que ele teve e que o seu coração não se manteve alinhado com aquilo que era de Deus para a sua vida. Foi nesse período de 15 anos que nasceu Manassés, que é reconhecido como um dos piores reis de Israel. E certamente Ezequias não educou nos caminhos do Senhor, infelizmente. E também nesse período, a palavra de Deus nos diz que Ezequias abriu os tesouros do Senhor. E ele mostrou para nações de fora que vieram cumprimentá-lo justamente pela bênção de ter sido restabelecido. Ele abriu os tesouros da casa de Deus. Quando o livro das Crônicas faz um relato disso, diz que, contudo, quando os embaixadores dos príncipes da Babilônia lhe foram enviados para se informarem do prodígio que se dera naquela terra, Deus o desamparou para prová-lo e para fazê-lo conhecer tudo o que lhe estava no coração. É interessante observar isso. Deus deu a ele a conhecer aquilo que estava no seu coração. E o seu coração se desalinhou
daquilo que era de Deus. Ele que anteriormente tinha falado que andou com inteireza de coração diante do Senhor, agora, quando repreendido pelo profeta por ter aberto os tesouros de Israel, ele diz: que coisa boa, porque aquilo que vai suceder após mim eu não estarei mais vivo. Alguém que não pensou e considerou os caminhos de Deus. Tudo que acontece aqui, depois desse momento da cura, ou alguns desses fatos vão relatar esse desalinhar daquilo que estava no coração de Ezequias. E esse é o momento também para observarmos o nosso coração, considerarmos aquilo que está no nosso coração. Não precisamos esperar aquilo que irá acontecer, porque algumas coisas que estão no nosso coração já são reveladas, já estão sendo reveladas a nós, e nós podemos e devemos pensar nisso. Falei há pouco, por exemplo, de alguns medos, de preocupações e ansiedades que talvez jamais imaginávamos ter e que agora elas são reveladas. Eu temo que ocorra mesmo com tudo aquilo que temos vivido nessa hora, aquilo que alguns já têm comentado também e que está expresso também no texto de Isaías, capítulo 30, versículo 15, quando o profeta diz: porque assim diz o Senhor, o Santo de Israel, em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas não o quisestes. Eu tenho orado, espero que mais pessoas orem por isso, para que Deus use essa situação para um avivamento genuíno, para que o nosso coração se alinhe ao coração do Senhor em tudo aquilo que a gente vive. É tempo de buscar a Deus, é tempo de se comprometer com o Senhor. Quando nós pensamos de buscar a Deus e entregar-se a Deus, muitos têm feito isso nesses dias, pensando no cuidado de Deus na sua vida, para o livramento que Deus pode dar da enfermidade, dos males que vêm na vida. Mas eu quero convidar você para uma entrega mais profunda, para a entrega da vida, não somente para ser cuidado, mas para que a sua vida seja dedicada ao Senhor. Para isso é importante lembrar que nós somos pecadores, carentes de Deus, não só para o cuidado devido à enfermidade, mas principalmente por conta da enfermidade do pecado. A palavra de Deus nos diz que por conta do pecado, o ser humano está separado de Deus e vive distante de Deus, nas suas próprias questões, nos seus próprios desejos, na sua rebelião interior, ainda que não brigue com Deus, mas pelo fato de estar alienado de Deus, ele está distante do Senhor e por isso precisa de Deus. Quando a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus veio e se entregou na cruz, pagando o preço pelo nosso pecado, nós reconhecemos isso como a palavra diz, nós entregamos a nossa vida a Ele por ação do Espírito Santo e nós podemos então viver para Ele, entregar de uma forma mais ampla, de uma forma profunda e sincera, em um compromisso de vida com o Senhor, não apenas para ser cuidado, mas para que nós possamos realmente entender e declarar de uma forma plena e completa que a nossa vida pertence a Ele, é dele. Como está o seu compromisso com Deus? Como está o seu coração em relação àquilo que Deus tem para a sua vida? Como estará após esta pandemia? Depois que tudo passar, você fará como Ezequias? Ou você continuará firme no compromisso com Deus? Mantenha o seu coração alinhado com o Senhor, com as disposições dele para a sua vida. Eu espero continuar assim e oro para que Deus dê condições para isso, tanto a mim como a você e a tantos outros que têm tido nessa hora a oportunidade de lembrar do Senhor, de se aproximar do Senhor, de clamar ao Senhor, que isso continue acontecendo após esses momentos que Deus tem nos permitido passar. Eu quero convidar você para que, diante dessa palavra, diante desse texto, nós possamos viver aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Primeiro, vendo nesse momento oportunidades em meio às dificuldades. Quando nós falamos em crise, que é uma palavra para esse momento, alguém disse, e nós sabemos disso, que sempre nas crises há oportunidades
em meio às dificuldades. E a oportunidade principal que eu vejo é exatamente essa que falávamos agora, entre outras que surgem posteriormente. A oportunidade de conhecer o nosso próprio coração, com as suas intenções, com os seus temores, com os seus amores. Deixe-me dar um exemplo. Quando você ora e fala do seu desejo de viver, do seu desejo de continuar nessa vida, quando você clama isso pelo Senhor, clama por um livramento, você está pensando mais em você ou mais em Deus? Essa é uma revelação importante que nós devemos ter nessa hora, olhando para o nosso coração, ter essa compreensão. É um momento oportuno para voltarmos o nosso coração para Deus. E se desejamos e queremos viver como temos orado, buscado e pedido ao Senhor, que seja por Ele, para a honra e glória dEle, para continuarmos a glorificá-lo com a nossa vida em cada instante e em todos os momentos. Então, vivamos a palavra assim, vendo nesse momento a oportunidade, no momento de dificuldade, de buscar mais a Deus, de andar com Deus, de nos firmarmos nele. Vivamos também a palavra, então, firmando um compromisso de fidelidade ao Senhor. A palavra de Deus mostra isso de uma forma muito clara, a importância de buscarmos o Senhor no meio da angústia, mas continuarmos depois buscando a Ele, na comunhão com Ele, andando com Ele. E talvez seja para isso que Ele nos livra, talvez seja para isso que Ele há de ser misericordioso e bondoso para conosco. Devemos considerar isso, considerar e pensar nessa possibilidade, e por isso respondermos aquilo que Deus tem nos dado a possibilidade de andar com Ele e de viver com Ele. Quando o salmista, no Salmo 56, fala do livramento que Deus deu a ele, depois de ter expressado a confiança, esperado no Senhor, ele disse: pois da morte me livraste a alma, sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Eu espero que o Senhor nos livre, assim como fez com Ezequias. Essa é uma história muito oportuna para lembrarmos. Alguém que teve uma palavra de Deus, e Deus disse: põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. E nós, muitos de nós, poderíamos e podemos aplicar essa palavra a nós agora. Mas vemos que Deus ouviu a oração de Ezequias e o Senhor livrou. E nós queremos e desejamos, e eu espero que Ele nos livre, mas depois que isso passar, que nós continuemos andando na presença do Senhor, na luz da vida. Que Ele nos abençoe, nos sustente e nos guarde.